Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Em primeiro lugar, vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, participar aí, indicar para outras pessoas, né? Acionar sininho, tudo aquele lance do YouTube aqui é de grátis. Hoje eu vou continuar discutindo no Opinião, tá, a questão da era digital. E esse é o segundo vídeo que eu acho que é talvez o mais importante no momento, que é sobre o obscurantismo digital. Então, dentro do conceito da era digital que eu falei para vocês, que a gente começou nos anos 70, né, com os primeiros aparelhos e tal, e o advento da internet nos anos 90, com as redes sociais, WhatsApp, Telegram, Facebook, MySpace, né, Orkut, já, a gente começa o primeiro movimento da era digital, que é o movimento de obscurantismo digital. O que é o obscurantismo digital? A partir do momento que a gente teve acesso a muita informação, as pessoas começaram a ter um grande problema em processá-la. Ou seja, eu tenho uma demanda muito grande de coisas novas que são criadas e disponibilizadas na internet, e no meio dessas coisas eu tenho uma grande avalanche de mentiras, de coisas obscurantistas. Então a internet, do mesmo jeito que ela deu voz e acesso a uma série de informações extremamente importantes, legais, fundamentais para a gente se desenvolver, teses, ao mesmo tempo ela criou uma avalanche de notícias falsas, de informações imprecisas, e foram se criando bolhas de conhecimento. Nem sempre esse conhecimento ele é verificado e principalmente verdadeiro. Então vão começar a surgir uma série de teorias da conspiração, e isso é uma coisa que o ser humano sempre teve muito forte dentro de si, mas com essa democratização do espaço digital, onde qualquer um pode escrever o que quiser, pode publicar o que quiser, e nem sempre vai ser responsável por aquilo que faz, você vai ter uma avalanche de informações imprecisas, de informações erradas, baseadas apenas na opinião da pessoa. Então entram duas distorções aí. A distorção do direito da opinião, então as pessoas têm o direito de ter as suas opiniões, ok, eu concordo com isso, beleza. Porém, nem sempre essas opiniões vão ser verdadeiras. E elas querem que essa opinião dela seja corroborada. Por exemplo, sei lá, a cloroquina funciona. Não, foi provado que a cloroquina não funciona. Não, mas a minha opinião é que ela funciona e eu vou tomar cloroquina. Não, camarada, não é por aí. Não é assim que as coisas funcionam. Porém, é assim como tem acontecido. Então você vai ter movimento terraplanista, você vai ter gente com uma história evolucionista para certificar a Bíblia, então dizer que a humanidade tem 6.000 anos, que os dinossauros são os leviatãs que andavam na Terra. Você vai ter toda essa construção baseada nas fake news. Então você tem uma popularização da fake news, e o uso mais louco da fake news é o que é verdade ser chamado de fake news. Você vai ter as distorções das informações, as pessoas, e aí entra esse movimento muito complicado. As pessoas começaram a formar as suas próprias bolhas de conhecimento e produção de conhecimento. Então eu fico cercado daquelas pessoas que corroboram da mesma opinião que eu renego as opiniões alheias e fico vivendo nessa realidade paralela. Isso é muito complicado. E a gente está voltando, por isso que eu chamo de obscurantismo digital, que é, dentro da era digital, a gente está voltando a viver numa idade das trevas. Aliás, com conceitos
muito parecidos e fundamentações daquele período da Idade das Trevas, né? Visões religiosas estritamente fechadas, né? Achismos, né? Você vai ter as pessoas contradizendo os estudos científicos, porque ela acha que ela tem o direito da opinião dela. E não é assim que funciona. As pessoas têm que se expressar, todo mundo tem que ter o direito de ter sua opinião. Porém, essa opinião ela precisa ser trabalhada no sentido do quê? De checagem de dados, de checagem de fontes. E eu vejo que esse obscurantismo digital ele ainda vai perdurar há muito tempo. A gente está começando a viver a mudança do paradigma, de uma proposta de mudança do paradigma, de perceber esse problema. Então, hoje, uma coisa que a gente tinha, que olhava assim, o fulano, sei lá, ele é terraplanista. Você olhava e ficava meio constrangido, né, de dizer isso. E a burrice, ela foi tomando conta, inclusive dos meios acadêmicos. Você vai ter falsos filósofos, você vai ter falsos cientistas corroborando coisas que não fazem o menor sentido. Você vai ter, por exemplo, aqui no Brasil, a sociedade médica, parte da sociedade médica defendendo a cloroquina, mesmo você tendo os estudos, a ideia de tratamento preventivo, que não existe, não tem como. Então, a gente está vivendo um momento de transição que se parece muito com o Ministério da Verdade de 1984. Você tem pessoas querendo reescrever a história a partir dos fatos que a elas são interessantes. Você tem as pessoas querendo torcer essa verdade no sentido de que elas deem conta dos seus desejos políticos, de poder, de dominação cultural, né? Dentro do âmbito científico, religioso, social. Você tem um medo muito grande na sociedade da escola cumprir esse papel. É muito complicado hoje, por exemplo, aqui no Brasil, mas em muitos lugares do mundo, a força que essas crenças têm e esse direito de eu ter a minha opinião, mesmo ela não fazendo sentido nenhum. Eu falei do Merli, falei da série Rita, né? Você tem um fenômeno mundial de pessoas, por exemplo, que são anti-vacina. O homem lutou tanto para ter o direito de chegar à questão da vacina, e hoje a pessoa vem com a vacina causa autismo, a vacina. Você vem com uma distorção da realidade, você vem. E isso é produzido onde? Graças à revolução digital. Você tem pessoas que vão colocar essas informações, vão criar bolhas de conhecimento específico, onde elas vão criar verdades paralelas e que um grupo de pessoas vai acreditar e vai passar isso para frente. A gente está sentindo efeitos gravíssimos desse movimento acontecendo. Eu acho, por exemplo, que a gente chegou no pico do obscurantismo digital. E agora a tendência é, ao se perceber esse movimento, ao se perceber essa construção de realidade paralela, começar a combater isso. E é onde a gente vai chegar no renascimento digital, que é o próximo vídeo que eu vou fazer. Como que a gente vai fazer isso? Através de checagem de fatos, através de comparações de opiniões baseadas em fatos científicos, estatísticos e não do achismo. Então, a gente vai ter que criar uma nova concepção de lidar com a informação. O grande desafio do homem do século XXI, dentro da era digital, é lidar com essa quantidade de informação e a verificação dessa informação, para a gente poder fazer a assimilação e produção de novos conhecimentos. É um grande desafio. E qual é o segundo problema que eu falei lá no começo do vídeo que possibilitou isso?
Um outro problema dessas bolhas de conhecimento paralelo ou de conhecimento obscurantista, eu estou falando conhecimento, mas não é conhecimento, né? É um falso conhecimento, é o anonimato. A internet, ela conseguiu, dentro dessa era obscurantista dela, através do anonimato, criar uma série de comportamentos extremamente tóxicos. É a palavra dos relacionamentos tóxicos, é a palavra do momento, assim, que o pessoal adora usar essa expressão. Mas é uma triste verdade. O anonimato permitiu que pessoas expusessem o pior delas. E, às vezes, num anonimato maior, ou num líder que represente esse grupo de anonimatos, ele vai encontrar eco para ratificar essas ideias. Ideias de ódio, de preconceito, de ignorância, né? De falta de sensibilidade. Então você vai ter os bullers, os trollers, os disseminadores de fake news, né? A pessoa vê uma notícia, por mais absurda que pareça, e ratificar porque foi fulano que disse. Se fulano disse, é porque é verdade. Então a gente vai ter que... o nosso grande desafio nesse momento do obscurantismo digital é verificar as notícias e identificar essas fontes. E confrontar essas fontes. A gente precisa confrontar quem está mentindo. A gente precisa confrontar quem está falando coisas que não procedem. Não dá mais pra gente falar, é a opinião dele, ele é meio assim, ele fala essas bobagens. Ainda mais se for um presidente, se for um ministro, se for um cientista, né? Você pegar essa história da cloroquina, por exemplo, foi um cientista francês que corroborou isso. Durante um tempo, quando algumas pessoas defenderam a ideia da cloroquina, isso aconteceu em vários lugares do mundo, foram baseados num fato científico de um cientista francês, que depois descobriram que estava errado e que ele tinha distorcido a pesquisa. Então, assim, a gente precisa enfrentar isso. Como? Verificando as informações, indo atrás, buscando mais de uma fonte, tomando cuidado com o que a gente repassa, para a gente poder ter um momento em que a gente possa voltar a produzir o conhecimento sem precisar ter esse desgaste tão grande, que eu coloco como o renascimento digital, mas isso vai demorar um pouco para acontecer ainda, porque é o grande problema que a gente tem hoje. O poema de hoje é A Era da Mentira, porque é a ideia da fake news, do achismo, né, de eu torcer os fatos para que eles caibam numa narrativa que me interessa. Tem um seriado, tinha um documentário na Netflix que era o cara tentando provar a Bíblia hebraico-cristã aí, judaico-cristã, e encaixar no processo evolutivo da Terra, ou seja, que a Terra teria 6.000 anos e ratificar toda a história biológica da Terra através do criacionismo. Pô, já está grande o suficiente para entender o poder de uma simbologia de uma religião e não, em momento algum, dispensá-la, deteriorá-la, mas entendê-la como tal, como uma literatura, como uma opinião, como uma formação de conceitos, de valores. Mas entender que Adão e Eva é uma coisa e Big Bang é outra. Né? Até o Big Bang está sendo questionado dentro do próprio mundo científico. A gente está vivendo uma série de evoluções constantes em relação ao que a gente conhecia do universo, do ser humano, do corpo humano. Então, assim, nenhuma verdade é absoluta no sentido de estar ratificada e pétrea para sempre. A gente está sempre descobrindo coisas novas sobre nós, seres humanos. E a gente tem que estar atento a isso, mas desde que ela seja fundamentada em fatos científicos comprovados. O achismo não pode ter esse papel de estrela que ele tem hoje nesse momento do obscurantismo digital. O poema de hoje é A Era da Mentira.
e no constante e incessante processo evolutivo, eu já li esse poema aqui antes, e concomitantemente destrutivo desta tal raça, autoproclamada superior, ponto de interrogação, a ratificarem a passagem da chamada era digital, com tantas mentiras acerca de si e ao seu redor, e não quer dizer que já não fizesse antes. Mas agora, aos olhos de todos e nas pontas dos indicadores, a apontarem aos opositores verdades escolhidas cegamente que não correspondem à realidade. Mas o que é a verdade? Hoje em dia, com absoluta certeza, se não a mentira por detrás de uma máscara. E assim seguirmos triunfantemente melancólicos rumo ao obscurantismo, do que poderia ter sido o apogeu de uma história um dia esquecida. A gente está construindo uma história nesse momento muito louca, porque a gente nunca teve tanto acesso mundialmente e individualmente às informações e as pessoas deliberadamente escolhendo a mentira, através do apogeu da humanidade do ponto de vista da quantidade e disponibilidade de informação para se criar uma verdade, não uma verdade absoluta, uma verdade que ela é mutável justamente pelas novas descobertas que a gente vai fazendo em cima desse acúmulo de informações, desse acúmulo de descobertas, né? E dessa vivência que a gente está tendo num mundo extremamente conectado e vivo, evolutivo, mas não está acontecendo. Diz aí, você concorda com a minha opinião? Você acha que eu estou viajando na maionese? Você quer que a Terra tenha só 6.000 anos? Você quer que ela seja plana? Diz aí. Se inscreva no canal, põe a sua opinião aí, compartilhe o vídeo se possível, dá like, dislike, e a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society.